Boa tarde, pessoal. Queria falar sobre o conceito de perverso polimorfo, que foi criado por Freud muito tempo atrás, no finalzinho dos anos do século XIX, começo do século XX, criando grande alvoroço, porque nele ele está falando sobre a nossa desenvolvimento psicossexual, começando com as criancinhas. O que acontece? Nós, segundo Freud, passamos por 3 fases: a fase oral, a fase anal e a fase genital. O conceito de perverso polimorfo está relacionado ao momento em que a libido não está ainda direcionada. Então, no conceito de Freud, que a gente tem que imaginar, Freud está olhando para a dimensão, vamos dizer assim, concreta, quase física somente, e está atrelando a ideia do desenvolvimento ao conceito de prazer. A libido, inicialmente, que para Freud é uma energia sexual, e se concentra na boca do bebê. O bebê sente o mundo pela boca. Os cachorros fazem a mesma coisa, né? Aquela coisa de está aqui um lugar onde o mundo entra, né? E a gente conhece o mundo também pela boca. E isso aqui é o prazer. Agora, a fase anal é a fase seguinte, em que a criança começa a ter controle sobre os esfíncteres, e isso já lhe dá um senso de não estar à mercê, inclusive, dos cuidados do outro. E a fase genital é quando isso dá prazer. A fase genital é quando a criança chega no genital. Por que tem uma sequência? Por que não pode parar num lugar? E parar em uma fase é negativo, é sinônimo de neurose, de problema. Por quê? Porque a libido ela tem que ela vai numa direção. A libido, que é a energia sexual para Freud, na biologia, significa que está direcionada para o quê? Para a reprodução. Para a reprodução. Então, dentro de um conceito de uma visão biológica da vida, o mundo, né, o mundo vivo, animal, está direcionado para se reproduzir. Então, o normal, o certo, o saudável é chegar à reprodução, que é a fase genital. Então, em Freud, o que eu quero pontuar é isso: tem claramente a libido tem uma direção, porque a vida toda tem uma direção. Não é Freud que inventou isso. Freud conseguiu enxergar isso no desenvolvimento psicossexual humano, olhando o humano como se fosse um animal. Então, a libido, a energia sexual, libido, em Freud, tem uma direção que é igual àquela de todo o resto do mundo vivo que se reproduz, né? Por cruzamento, que é a reprodução da espécie. Isso é o correto. Não do ponto de vista moral, não do ponto de vista social, cultural, do ponto de vista biológico. Nós somos animais, estamos voltados para a reprodução. Por isso que a fase genital é a última fase e é para onde a libido tem que ir. Então, olhamos para nessa perspectiva, a libido está indo nessa direção, porque está em sintonia, né, com todo o reino animal. Se a libido, nessa jornada para chegar lá, né, ela se perde pelo caminho, porque ela passa por etapas para chegar nesse lugar. Ao perder-se pelo caminho, ela entra naquilo que Freud chama de perverso polimorfo. Perverso não tem o significado moral, uma pessoa perversa que faz maldades. Não tem. Tem o significado de não ter direção. Então, e polimorfo significa, como a palavra diz, muitas formas. Então, a libido assume muitas formas em muitas direções, e nisso se perde e não chega à meta. Não sai do trilho e se perde, não tem mais direção. Isso é o conceito de perverso polimorfo em Freud, que é genial e absolutamente correto. Freud disse que as crianças são perversas polimorfas. Oh, meu Deus, não sei o que, eu sei o que lá. Mas, se a gente observar a libido, se a gente der um salto de compreensão para um nível simbólico, né, que
que não é simplesmente... O Freud realmente olhava quase como um ser humano do ponto de vista biológico. Do ponto de vista simbólico, a libido é a energia vital. Aí estamos em Jung agora. A energia vital, a qual tem uma direção. Ela não está à toa passeando pelo mundo. A gente não tem a nossa energia diária à toa. Todos nós queremos ter metas. Nem que sejam erradas, que depois a gente descobre que não era para lá que a gente queria ir. Mas se vocês observarem, você tem sempre uma meta. Você não passa o dia sem fazer nada, sem ter nenhum objetivo na vida. Se você fizesse isso, você ficaria sempre mais desequilibrado mentalmente. Então, a energia vital também tem que ser direcionada. Agora, não por um movimento externo que a molde, mas por um movimento interno, por uma necessidade interna que cria as etapas desse processo de desenvolvimento e chega onde tem que chegar conforme a natureza da pessoa. Estamos em Jung com o conceito de individuação. Para conseguir chegar nisso, precisamos superar muitos obstáculos, etc. Mas o que eu quero pontuar é que o conceito de perverso polimorfo continua atual. Porque o grande problema, aí chegamos em Montefoschi, que acomete hoje as pessoas, a raiz última de todo o mal-estar é exatamente esse perverso polimorfo que domina. Ou seja, as pessoas não sabem para onde ir. Elas podem até saber, querer, sei lá, ganhar mais dinheiro, querer ter isso, querer ter aquilo. Mas a questão é que a energia vital delas está dispersa. Inclusive por isso que não conseguem ter disciplina, postergam, têm preguiça, não conseguem fazer um monte de coisa. A energia está dispersa porque hoje estamos bombardeados por uma série de seduções de todo tipo e de armadilhas de todo tipo. Então, a libido precisa de uma direção, mas a direção não é uma outra pessoa que te dá. Não é Deus, porque, sei lá, Deus tem que vir de dentro de você. E não é o coach que te dá isso. Não é porque tem que ser uma produção original, criativa, única, tua. É só assim que a energia vital vai se materializar de verdade. Porque a energia vital, a libido, não é simplesmente como a gasolina que você coloca no carro e depois você decide para onde vai. A gasolina é aquilo que a libido é aquilo que está impregnado de um sentido também, que se expressa na materialização, na manifestação de uma obra, de um projeto, de um modo de existir no mundo. Então, quando estamos em terapia, o problema inicial, o problema de fundo da pessoa que estamos vendo é o conceito de... está incluído, está embutido no conceito de perverso polimorfo. Porque a pessoa não sabe para onde ir, ela está perdida. Está perdida porque ela ficou tão condicionada, tão influenciada pela falação dos outros, pela falação da mídia, pela falação do mundo, pelos medos dela, pelos condicionamentos internos, pelos condicionamentos dos pais, da família, que ela não sabe nem quem ela é. E aí não sabe para onde ir, não sabe o que realmente é dela, o que realmente é para ela, o que realmente vai fazê-la feliz. E aí depois de algumas pessoas vão atirando por todo lado até se darem conta que não funciona, outras pessoas já caem em si muito antes. E aí entram na crise. A crise, ou como a depressão, por exemplo, é isso. É quando a libido já não está mais no perverso polimorfo e já recuou para dentro de si e não se sabe onde está. Mas ela não sumiu. É só que tudo aquilo que tem aqui não funciona mais, não tem mais sabor, não faz mais sentido.
Porque não faz mais sentido. Não é que a pessoa está errada, é que a pessoa não encontrou quem ela é para identificar o que faz sentido. Porque a gente só pode ser feliz quando a gente conseguir direcionar a vida para uma direção, para um sentido que significa direção, que faz sentido para nós, ou seja, que expressa a nossa unicidade. É isso que nos dá a felicidade, não ter problemas, o que não existe, mas é ter problemas que fazem sentido para mim, que permitem o meu desenvolvimento. É encontrar os obstáculos que vão desenvolver as minhas asas. É encontrar aquele lugar em que eu posso me sentir pertencente, não só a um grupo de pessoas físicas, mas a um grupo de valores, de objetivos comuns. Porque o ser humano se realiza somente quando se sente útil, importante, válido, significativo, quando no contexto, no mundo, quando sente que faz a diferença. É assim que é. Mas isso precisa de uma libido direcionada, e não direcionada de fora, por conta de valores, de normativas. Não precisa ter uma polícia que mande, que force uma direção. Precisa ser um processo natural de expressão do que tem dentro. Esse é o caminho da psicanálise pós-junguiana. Então, eu vejo pessoas que muitas vezes tem pessoas que são insuportáveis, porque a energia delas está totalmente dispersa. E aí elas não têm controle real, apesar de poder ter uma persona que pareça completamente adaptada, porque hoje é tão comum ser assim, que vira normal. Mas quando você tem uma energia centrada, você percebe esse tipo de pessoas como insuportáveis, mas não necessariamente define a natureza delas. Isso é um distúrbio. Então, a gente reconhece o problema quanto menos problema a gente tem. E quanto menos problema a gente enfrentou, quanto mais a gente enfrentou, mais a gente reconhece e entende o outro. Mas aí a gente nota as diferenças, porque, como dizer, a minha casa é tranquila, então eu percebo quando tem um pouco de bagunça. Eu percebo a bagunça do outro, porque aqui dentro está tranquilo. Então, essa tranquilidade vem porque tem uma paz de estar no caminho que é o meu. O caminho que é o meu e que eu assumo. E assumo, portanto, as dificuldades. Mas são minhas, não são impostas, não me sinto um peão, né, sendo jogado para cá, para lá. Então, essa é a questão de superar o perverso polimorfo e chegar na fase genital, que simbolicamente é a fase em que você tem uma vida criativa, sem precisar criar bebês o tempo todo e certamente não estar num relacionamento o tempo todo. A fase genital é, em termos junguiano, representada nas núpcias interiores, naquela relação interna, consciência e inconsciente, que é criativa, que é contínua, portanto é dialética, não se prende a nada, está sempre evoluindo a partir das várias etapas que vai alcançando. E, em termos montefusquianos, representa aquela relação interna que é um diálogo infinito com o outro dentro de nós. É isso que eu queria falar com vocês hoje e desejo uma boa noite e até a próxima. Um abraço.